Mas, enfim, você abriu de maneira muito sóbria, muito importante, viu, a nossa live, porque hoje é um dia eu acho que todo mundo tem que refletir sobre o que aconteceu. O Silvio Almeida falou uma coisa muito importante. Nós estamos falhando miseravelmente. Quando crianças são assassinadas, todas as nossas diferenças, nossos desejos, a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa erudição, tudo isso perde absolutamente qualquer valor. Não tem valor nenhum. Significa que 4 crianças foram assassinadas, nós falhamos em proteger essas crianças. A sociedade não criou os mecanismos, as engrenagens legais, morais, éticas, que protegessem 4 crianças de serem assassinadas por um psicopata. Psicopata bolsonarista, viu? A gente tem que repetir isso para que as pessoas saibam, para que não pareça que não tem ligação. É um psicopata bolsonarista, de uma cidade de psicopatas bolsonaristas. Blumenau teve uma das maiores votações no Bolsonaro do país. 75% dos eleitores de Blumenau votaram em Bolsonaro. Portanto, são mais culpados do que o resto do país. O último massacre que teve em Santa Catarina foi há 2 anos, teve um massacre, morreram três crianças. Foi na cidade de Saudades, que elegeu Bolsonaro com 60% de votos no segundo turno. Então, essas pessoas votam num psicopata, num maníaco, num doente, num genocida que prega o uso de armas e fomenta o discurso de ódio, principalmente contra professores, contra educadores e contra a educação, e depois ficam estupefatas que na sua cidade, no seu bairro, na creche da rua onde moram, um psicopata ativado pelo bolsonarismo entre lá e mata crianças a machadadas. Não surpreende ninguém. Nós falhamos porque não conseguimos, ao longo desses anos, criar a proteção necessária para que essas crianças fossem protegidas desse monstro. Mas esse monstro não se criou sozinho, hein? Esse monstro não se criou sozinho. É um monstro cevado, alimentado, engatilhado numa cidade que deu 75% dos votos para um psicopata igual a ele. Então, assim, a mídia não está colocando isso. Nós no DCM já dissemos, e eu faço questão de repetir, e vou repetir até morrer. Esse psicopata é um psicopata bolsonarista e não falha. Toda vez que aparece um psicopata desse, ele é eleitor do Bolsonaro. Ele posta as coisas a favor do Bolsonaro. Esse aí postava Eduardo Bolsonaro com armas, fazia apologia da violência com o Bolsonaro. Essas pessoas não são, elas são ativadas por esse tipo de coisa. Uma sociedade que cria um ambiente que favorece, né, que se torna confortável, acessível a esse tipo de gente, é que gera esse tipo de violência. O Brasil não convivia com isso, hein? O Brasil não convivia com isso. A professora Adriana, desculpa qual é o sobrenome dela, nossa querida que faleceu? Dias. Adriana Dias, né? Ela fez aquela pesquisa entre 2019 e 2022, o crescimento foi 270% de células neonazistas que coincidiram com o número de ataques a pessoas em escolas no Brasil, justamente no período bolsonarista, onde havia esse maníaco, esse boca podre, que foi hoje depor na Polícia Federal e mentiu, porque, além de tudo, é um cagão, um genocida mentiroso. Mentiu, disse que só soube das joias depois de 1 ano e que pediu para resgatá-las para evitar um vexame diplomático. Só dando um tapa na cara, Fernando. Só dando um tapa na cara. Num dia que crianças foram assassinadas por um psicopata eleitor dele, como são todos os eleitores dele. E é preciso que se diga, que se repita, que se fale. Estamos falando de um psicopata bolsonarista. Não é qualquer um. Não é um demente que surgiu do nada. É um doente fanático ativado
pelo neonazismo, pelo neofascismo, pelo bolsonarismo. Não podemos parar de falar isso, hein? Não vamos cair nessa esparrela de que é um caso isolado, como que é o prefeito de Blumenau, que é bolsonarista também. Não tem nada de caso isolado. Isso é uma sequência de casos que vem acontecendo no Brasil. Recentemente teve aquele do colégio, mataram a professora, mataram estudantes. O governo, o período Bolsonaro é marcado por coisas que não tinha no Brasil. Isso é uma coisa dos Estados Unidos. E nós importamos esse ódio de classe dos Estados Unidos, o racismo dos Estados Unidos, a misoginia, a homofobia e a violência em escolas, típica de uma sociedade dominada pela ideologia de armas, como são os Estados Unidos. Então, isso não acontece por acaso. Esse monstro, essa besta fera, não pulou o muro daquela escola por nada. Ele faz parte de um sistema que não para de gerar esse tipo de coisa. Hoje mesmo estavam ameaçando de estupro, de morte, de assassinato alunas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É bolsonarismo. Isso é um reflexo do neonazismo brasileiro. 270% aumento de número de células neonazistas do Brasil durante o governo Bolsonaro. É óbvio que isso é um reflexo disso. É claro que isso é um reflexo disso. Qualquer discussão longe dessa ligação é falsa, é covarde, é hipócrita. Temos que dar nome a isso. Esse é um fenômeno do bolsonarismo. Hoje, o MEC criou um grupo de trabalho para enfrentar esse legado bolsonarista de violência nas escolas. E o certo, o correto, não é dizendo que não é violência nas escolas, é ataque às escolas, aos alunos, aos professores. Não é briga de aluno no pátio na hora do recreio. Isso é violência nas escolas, não é briga de gangue dentro da escola. Isso são assassinos ativados pelo bolsonarismo que estão entrando nas escolas e cometendo assassinatos. Desse clima de violência, de uso de arma, de banalização do uso de arma, de empoderamento social pelo uso de arma e por esse fenômeno que hoje se classifica como masculinismo, que é muito típico de ambientes neonazistas, né? De homens que se empoderam pela violência para poder mostrar superioridade social, supremacia branca, supremacia de raça e de classe. Então, não vamos cair nessa esparrela. Esse é um fenômeno bolsonarista. A mídia não está colocando que o cara é bolsonarista, ele está nas redes dele. Nós já estampamos na nossa thumbnail a rede bolsonarista desse cara. Era um idólatra de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e companhia. Isso, então, essa ligação existe e a gente não vai abrir mão de explorá-la, porque ela está no cerne, na origem disso que está acontecendo. Se ignorar essa variável, a gente vai ignorar o problema. Agora o MEC vai se reunir, vai ter um grupo de trabalho, vai se discutir como resolver, como melhorar a segurança das escolas, criar novas rotinas, novos protocolos, porque é importante, porque está cheio desses psicopatas nas ruas, com seus carros com bandeira do Brasil e adesivo do Bolsonaro. São psicopatas. Não adianta agora ficar rezando, pedindo a Deus, né, e chorando pelas crianças mortas se você votou em Bolsonaro. Quem votou em Bolsonaro é cúmplice direto disso que está acontecendo no Brasil, e não é só isso. É muito mais. É assassinato de gente da comunidade LGBT, é feminicídio, é violência nas casas, é violência nas ruas, é violência policial, é violência contra preto, é violência contra pobre, que se potencializou, se agudizou, se banalizou e se normalizou nesse período bolsonarista. Nós temos que vencer isso. E por isso que é fundamental que esse patife, esse boca podre, esse pilantra que hoje foi metido na Polícia Federal, acabe numa cadeia, num cárcere e nunca mais saia de lá. Porque o Brasil tem que superar isso. O Brasil vai ter que superar isso. Então é importante que a gente não deixe essas coisas passarem em branco. Não podemos deixar de fazer as ligações que têm que ser feitas, temos que fazer com coragem. Porque senão
esse espírito conciliatório, essa inflexão da mídia já para a direita, já para começar a ferrar o governo Lula, eles vão esquecer o Bolsonaro e vão esquecer o bolsonarismo e vão deliberadamente não fazer mais essas ligações. É por isso que a gente não pode deixar de fazê-lo.